Você que então pode tomar aí a sua Bíblia. O Senhor que nessa noite quer nos falar a respeito, do preço que Ele pagou por nós. E o tema dessa noite é que o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Ele cancelou o documento escrito contra nós. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor nos convida diante dessa palavra a compreender qual foi a dimensão dessa graça em nossas vidas. Então, se você está aí com a sua Bíblia, na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 8, que a palavra nos diz assim: estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas, baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiarem em Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tendes tudo plenamente nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do nosso ser carnal. Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão de vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero começar essa pregação e essa partilha usando um tema, uma moção que para nós é muito comum nos dias de hoje, Principalmente no que diz respeito, por exemplo, à área material, financeira, que é a questão da dívida. O quanto essa palavra, ela em si, ela já carrega algo de ruim a tal ponto que é capaz de nos fazer perturbar, nos fazer desesperar ou até mesmo nos perder. Não é verdade, irmãos? Eu não sei se, por exemplo, há algumas pessoas que rezam conosco, que nos acompanham nesse momento, que talvez você esteja passando por esse exemplo. Existe na sua vida, na sua família, uma dívida. E é esse o exemplo, a moção que eu quero convidar a você a trazer nessa noite, para que nós possamos compreender aqui o que é que Paulo está dizendo nessa passagem para a comunidade de Colossas, a comunidade dos Colossenses. Eu gosto muito de, nos momentos de pregações, colocar exemplos concretos, porque isso nos toca, Isso nos aproxima diante da realidade daquilo que Deus quer nos mostrar, diante daquilo que Deus quer nos falar. Por isso eu tenho a certeza que você que talvez esteja passando por uma situação como essa, eu imagino que você já está começando a compreender um pouco isso, Principalmente você que tem uma dívida, você sabe que aquilo, conforme vai passando o tempo, principalmente se você não tem condição de pagar, de saldar aquela dívida, eu imagino que isso causa uma angústia, um medo, uma preocupação em nós, não é verdade, irmãos? Por que eu estou colocando esse exemplo? Porque Paulo, aqui nessa passagem, ele vai mostrar isso, que existia em nós uma dívida. Qual era essa dívida?
E aí então Paulo vai começar aqui a ensinar, a mostrar para a comunidade dos Colossenses, para que eles pudessem compreender isso. A palavra vai dizer lá no início, né, da criação, lá no Gênesis, que Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus os criou, a igreja nos ensina isso, né, no catecismo, em um estado de santidade e justiça original. O que é que significava isso? Que Deus, quando criou o homem e a mulher, Adão e Eva, Deus os criou numa aliança tal com esse Deus, que o homem ele tinha comunhão com Deus, ele tinha comunhão com a criação, com as coisas criadas, e ele tinha comunhão consigo mesmo. Essa comunhão ela era tão perfeita, essa aliança ela era tão perfeita, que nos ensina a igreja, né? Esse estado que o homem e a mulher tinha, Adão e Eva tinha lá no Éden, no paraíso, antes da ruptura, da quebra dessa aliança. Essa graça ela era tão extraordinária que esse estado de santidade e justiça original faria com que o homem não devesse nem morrer e nem sofrer. Veja, meu irmão, minha irmã, qual era a realidade que o homem tinha lá no Éden, no início da criação, antes da ruptura. Só que aí então, num determinado momento da história da humanidade, entra esta ruptura. Ali o autor do livro do Gênesis vai trazer essa narrativa, né? Ali da serpente que se apresenta a Eva e Adão e os tenta, né? Seduzindo e enganando eles, os fazendo crer que se eles comessem do fruto da árvore da vida, ao qual Deus tinha proibido que eles não comessem, e Deus já tinha dito que no momento que eles comessem, eles morreriam, eles sofreriam as consequências da gravidade daquela desobediência. E então a narrativa do Gênesis vai mostrar isso, né? Que ali a serpente, na figura do diabo, do tentador, de Satanás, ele querendo perverter essa graça que Deus tinha já projetado no seu plano de amor para o homem e para a mulher. E ali então, quando Adão e Eva comem daquele fruto, portanto eles rompem essa graça, a palavra nos mostra que a partir daquele momento eles perdem, a igreja nos ensina isso, né? Que aquilo que eles tinham no início da criação se perde. Eles perdem o estado de santidade e justiça original. Ou seja, eles perdem essa comunhão com Deus, eles perdem essa comunhão com as coisas criadas, com a criação, e eles perdem essa comunhão consigo mesmos. Isso está mostrado, por exemplo, lá no livro do Gênesis, na figura, né, quando Adão e Eva se olham um para o outro e se veem despidos, nus. Veja que interessante, meu irmão, minha irmã. Antes desse pecado, desta ruptura, Adão e Eva, o homem e a mulher, não tinha medo de Deus, não tinha vergonha de Deus, era transparente com Deus, como numa relação de pai e filho. Veja que lá, né, na narrativa do Gênesis, vai dizer que Deus caminhava, né, como um amigo que está ali lado a lado, né, está ali ao lado do homem e da mulher, de Adão e Eva. E depois dessa ruptura, o que é que acontece? Porque o homem e a mulher perdeu esse estado de santidade e justiça original, essa graça maravilhosa que Deus tinha concedido, né, no seu plano de amor para o homem e para a mulher. Eles se veem ali, nus, e então o que é que eles fazem? Veja aí já, né, mudando a situação, que eles agora têm medo de Deus, têm vergonha de Deus, e por isso se escondem. Talvez você conheça, né, ali a história, né, do Gênesis, quando Deus ali chama Adão e Eva, e Deus percebe que eles tinham pecado, que eles tinham desobedecido ao mandamento de Deus, à lei de Deus, ao que Deus tinha pedido. E aí veja a consequência, né? Deus vai dizer que a partir daquele momento eles deveriam ser expulsos do paraíso. Que a consequência
disso seria morte, sofrimento. Quando Deus, por exemplo, diz, né, lá o homem, né, que ele, pelo seu suor do seu trabalho, é que ele conseguiria o fruto do seu sustento. Deus diria ali para Eva, para a mulher, que as suas dores de parto seriam sinais daquilo que seria verdadeiramente sinal deste pecado. Paulo vai dizer isso mais tarde na carta aos Romanos, que é a consequência desta ruptura, desta desobediência que nós chamamos de pecado. Paulo vai dizer que o salário desse pecado é a morte. Então veja, meu irmão, minha irmã, quando Paulo aqui vai dizer nesse trecho, ao falar desse documento que tinha contra nós, era esta dívida que nós adquirimos. Qual era esta dívida? Era uma dívida de morte. Desculpe até usar aqui uma expressão aqui talvez grosseira, mas imagina, por exemplo, uma pessoa que foi condenada à morte. Graças a Deus, por exemplo, no nosso país a gente não tem, né, pena de morte, mas em muitos países existem. Então, por exemplo, a pessoa foi lá, foi julgada, né, e ela então foi condenada, e então foi dada a ela uma sentença de morte, que ele deveria morrer. Essa era a dívida, irmão e irmã, que Paulo vai dizer aqui. Esse documento, você percebeu o que vai dizer aí o versículo, né? O versículo 14, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Então veja que, né, a situação grave que o pecado causou em nossa vida, nos tirou daquele estado de graça para nos levar num estado de desgraça. Nos tirou de um estado de vida para nos colocar num estado de morte. E aí então vem o exemplo que eu colocava para você no início desta partilha, dessa pregação. Nós temos uma dívida. Nós tínhamos uma dívida. Então como pagá-la? Como eu disse para você, meu irmão, minha irmã, essa dívida não foi uma dívida barata, uma dívida qualquer. Você se lembra, por exemplo, lá no Antigo Testamento, aquela lei de Italião? Você se lembra lá no Antigo Testamento? Né? Talvez você vai se lembrar daquela história daquela mulher adúltera pega em adultério, né? A lei dizia que se ela fosse pega em flagrante adultério, a condenação dela, né, o julgamento dela era ser apedrejada até a morte. Como vai dizer essa tal lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Então imagina, irmão, a nossa dívida era uma dívida de vida. A nossa dívida era uma dívida de morte. Agora veja, o exemplo que eu usei aqui grosseiro, né? A nossa dívida não era apenas uma vida humana, a nossa vida carnal, a nossa vida terrena, era muito mais do que isso. Porque a nossa transgressão não foi feita por um homem qualquer. Adão e Eva, o homem e a mulher, quando transgride, quando faz essa ruptura, quando peca, não peca contra um homem, peca contra o próprio Deus. Ou seja, aquela vida imortal que Deus já tinha colocado quando criou o homem e a mulher, era esta vida imortal que o homem devia pagar. Essa era a dívida. E aí então fica a pergunta para nós. Você está entendendo, irmão? Essa dívida é uma dívida infinitamente grande. Deixa eu usar um outro exemplo para você. Pensa aí num valor grande. Né? Esses tempos atrás eu usava uma brincadeira, né? Conversando com algumas pessoas, né? Falando esses dias atrás aí das dificuldades que muitas pessoas passam nesse momento de estar algumas pessoas sem trabalhar né, e tudo mais. E aí eu até usava um exemplo assim, falei, nossa, se eu recebesse tal valor eu já estava casando. Brincando assim, né? Então pensa aí, eu vou chutar aqui para você, tá?
Você acha que R$ 1 milhão é grande coisa? Puxa vida, quantos de nós em vida vai conseguir isso? Né? R$ 1 milhão. Estou dando um exemplo para você. Tá? É um valor imenso, não é verdade? Quantas pessoas aí fazem loucuras, né? Por exemplo, para jogar, né, e tudo mais, para ganhar, por exemplo, né? Participam de determinados programas, né, de televisão para conseguir 1 milhão, 1,5 milhão. Né? Para ser... É um exemplo que eu estou dando para você. Você concorda comigo que é um valor, né, extraordinário, é um valor imenso. Digamos, meu irmão, minha irmã, você que não reza conosco, que nos acompanha nessa noite, eu imagino que não seja isso. Espero que não, né? Rezamos a Deus por você nessa noite que não. Mas eu imagino que a sua dívida hoje que você tem é uma dívida bem inferior a isso, não é verdade? Por que eu estou dando esse exemplo? Imagina, meu irmão, minha irmã, que você tivesse esta dívida. João, César, a minha dívida hoje é uma dívida de R$ 1 milhão. Eu pergunto para você nessa noite, diante dessa dívida, você teria condição de pagá-la? Eu imagino que não, né? Penso eu que você estaria assim, né? Puxa vida, como é que eu vou pagar isso agora? E o credor está ali, ó, você tem tanto tempo para pagar, para saldar. Porque se você não pagar, lembra da dívida, você vai morrer. E aí é que entra a história, irmão. Porque essa dívida era impossível de pagar, do homem, da mulher, de eu e você pagar. Deus preparou ao longo da história da salvação aquele que poderia pagar a dívida. Por isso é que Paulo vai dizer aqui no começo do texto que nós lemos. Você percebeu? Paulo vai chamar a atenção. Olha, vocês estão... Tem filosofias, tem crenças humanas aí, dizendo para vocês, comunidade de Colossenses, que existem outras condições de salvação, de redenção. Que vocês podem encontrar outras alternativas para salvar as vossas vidas. E Paulo vai dizer aqui, né? Não são os anjos, não são as forças cósmicas, não são nenhum poder e potestade, mas é Jesus. Ele é o único que vai ter condição de pagar essa dívida. Se você bem se lembra, na semana passada, né, na pregação que o César partilhava conosco aqui, né, na quarta noite aqui, nossa aqui, a Marca da Vitória, a carta aos Hebreus, capítulo 9. Você se lembra? Né? Lá no Antigo Testamento, Deus já estava começando a ensinar o povo nesta pedagogia divina, ao dar ali o símbolo, o sinal do cordeiro sem defeito, imolado, que todas as vezes que o povo fosse cometesse um pecado, o sacerdote ia lá e sacrificaria, imolaria aquele cordeiro, para expiar com o sangue daquele animal do altar, para que os pecados fossem expiados. E uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer aquela expiação de maneira completa. E aí então ficava, né, ao longo do Antigo Testamento, na história da salvação, né, essa condição de que o homem não saía disso. E aí entra na época dos judeus, eles achavam que a lei seria a condição, daria essa condição deles se salvar. E Paulo vai dizer isso, olha, né, vocês lutam para ser fiel à lei e vocês não conseguem. Por isso é que Paulo vai contrapor, né? A lei e a graça. Ele vai dizer que o que salva não é a lei, o que salva é a fé em Jesus Cristo. É a graça que o próprio Deus nos dá. Não vem do homem, vem do próprio Deus a graça da salvação. E é o que Paulo está dizendo aqui. Então Deus vai preparar a vinda do Messias, desse alguém que teria a condição de pagar essa dívida. Por isso é que eu quero convidar, meu irmão, minha irmã, a você nesse momento, a mais uma vez colocar isso. Pensa um pouquinho, para um pouquinho e pensa conosco nesse momento. Nós tínhamos uma dívida impossível de ser paga. Por isso é que eu colocava esse exemplo no início da pregação aqui. E eu usei esse exemplo aqui, dando um valor extremo, mas para que você entenda. Penso eu, tá? Vou colocar aqui o meu sentimento, tá? Vou partilhar com você o meu sentimento.
Se eu tivesse, irmão e irmã, uma dívida, por exemplo, como essa, de R$1 milhão, impossível de ser paga, como é que você se sentiria? Penso eu que a gente ficaria assim, né? Puxa, a gente não dormiria, não é verdade? Por que eu estou usando esse exemplo, irmão? Se talvez você perderia o sono por ter uma dívida de R$1 milhão, por que a gente não perde o sono diante dos nossos pecados, irmão? Por que a gente não fica, como você se lembra na semana passada, o César partilhava sobre isso também, a consciência. Por que a nossa consciência, irmão? Veja, não é no sentido de acusação, mas essa contrição do coração que percebe a gravidade do mal, do pecado. Que, portanto, a grandeza dessa dívida, que todas as vezes que a gente cai, que a gente peca, a gente adquire essa dívida, esse documento que Paulo vai dizer aqui, esta sentença de morte. E hoje, meu irmão, para muitas pessoas, a consciência, a compreensão do pecado hoje para elas passa batido. Hoje, a cada dia que passa, você percebe cada vez mais as pessoas tendo menos medo de pecar, menos receio de ferir a Deus. Então veja, meu irmão, minha irmã, o exemplo que eu estou partilhando com você nessa noite. Penso eu que nós estaríamos assim, não é verdade? Puxa vida, como é que eu vou dar conta dessa dívida? Eu não tenho como pagar essa dívida. E aí então a gente passa os dias, né? Olhando para aquela dívida, e a dívida só aumenta, e vai se tornando cada vez mais, vai se tornando cada vez maior, cada vez mais infinita. E aí então, meu irmão, começa a mudar a história. Aqui é que entra a chave que Paulo vai dizer aqui no texto, irmão. Veja que Paulo aqui já no versículo 8, né, chamava a atenção da igreja ali. Quantas são as situações hoje, meu irmão, que a gente acha de ideias, de crenças, inclusive até mesmo dentro da igreja hoje, em que está se tirando Cristo do centro. E como Paulo vai dizer aqui, é em Cristo que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então veja, não é São Miguel que é capaz de salvar. Não é São Gabriel que é capaz de salvar. Não é Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, José, Davi, Maria, Pedro, Paulo. É Jesus. Somente Ele teria condição de pagar essa dívida. Ou seja, diante dessa dívida, nós só tínhamos uma única alternativa. E aqui é que eu quero, meu irmão, entrar no final da pregação para partilhar com você nessa noite. Lembra da experiência? Da gravidade? Nós tínhamos uma dívida que não era capaz de ser paga. E aí então nós olhávamos para aquilo e ficávamos desesperados. Essa é a realidade do pecado, irmão. O pecado faz isso em nós. Lembra lá do Gênesis? A graça que o homem e a mulher, que Adão e Eva tinham antes do pecado. Depois do pecado, aquilo se perde, aquilo se quebrou. E aí então, quero voltar com você aqui no exemplo. Imagina, meu irmão, minha irmã, o exemplo que eu estava partilhando com você. Imagina que você tivesse, né? Pegar aqui o César, aqui, que o César tivesse essa dívida, chegasse para mim e falasse assim: João, eu não sei o que fazer. Infelizmente, como muitas pessoas fazem, não é verdade? Vou tirar a minha vida, porque eu não tenho condição de pagar isso. Imagina, irmão ou irmã, se eu chegasse para o César aqui agora e falasse: César, você está com quanto? Poxa, estou com uma dívida de 1 milhão. Puxa, vamos fazer o seguinte, eu tenho aí umas economias, né, graças a Deus, né, a gente
estou indo bem e tal. Eu vou dar um empréstimo para você. Eu vou saldar essa dívida para você. Como eu já te conheço, a gente é amigo, aí a gente vai pagando, a gente vai conversando, você vai pagando aos pouquinhos e tal, bem na boa, tá? Mas eu vou saldar a tua dívida. Como é que você acha que o César se sentiria? Que você se sentiria, irmão? Ó, tirou uma corda do meu pescoço, como o César colocou aqui agora, né? Uma gratidão. Essa é a palavra, irmão. O coração ia transbordar de gratidão, como diz aqui a palavra. No versículo 6. Por que eu quis usar esse exemplo, irmão? Jesus chegou para mim, para você, e falou assim, você contraiu uma dívida, você não tem condição de pagar, né? Mas eu vou pagar essa dívida para você. Lembra do início da pregação? Qual era essa dívida? Era a vida. O documento nos condenava à morte. Jesus não pagou 1 milhão, irmão. Jesus pagou a sua vida por nós. Se nós ficaríamos gratos por alguém pagar uma dívida de 1 milhão para nós, quanto mais nós não deveríamos ser gratos a Jesus e colocar a nossa vida a Ele como Senhor das nossas vidas, por Ele pagar a nossa salvação com o preço do seu sangue, com a sua vida. Por isso é que Paulo vai dizer aqui, porque essa graça era uma graça que ninguém podia pagar, aí Paulo vai dizer isso lá em Filipenses, porque era só Jesus que podia fazer isso. Ele se destituiu da sua divindade para se colocar como um homem qualquer, para morrer por nós. Paulo vai dizer isso, que Deus colocou o nome de Jesus acima de todo nome, de qualquer poder e potestade, inclusive acima do pecado e da morte. Por isso é que Paulo vai dizer aqui, ao ponto de colocar ao ridículo Satanás. Satanás achava que a cruz era a sua vitória. Mal sabia ele que Deus virou o jogo. Né? Como Deus sempre faz, irmão. Como Deus sempre faz. Deus mostrou ali, na paixão e morte de Jesus, que aquele documento foi rasgado. Por isso, meu irmão, minha irmã, que eu quero convidar você a entender isso. E a colocar isso no teu coração nessa noite. Jesus pagou o preço por mim e por você. De repente você pode olhar aí, você que está rezando e nos acompanhando nessa noite, e dizer assim, nossa João, mas eu mais uma vez caí no pecado. Eu mais uma vez caí no vício, mais uma vez vacilei e caí. Como é que eu vou voltar? É simples, irmão. Como Paulo vai dizer aqui. Você adquiriu novamente essa dívida? Vá até aquele que pode pagar a dívida. Vá até Jesus. Reconheça a sua dívida. Senhor, eu sou responsável por essa dívida. E deixa Jesus fazer o resto. Jesus vai perdoar você. Jesus vai derramar a sua misericórdia sobre você. Vai te lavar e te purificar dos seus pecados. E vai te dar a salvação novamente. Que a partir dessa noite, meu irmão, minha irmã, como Paulo vai dizer aqui, ao nós compreendermos isso, né, para que essa dívida não volte para as nossas mãos, que a partir de hoje a gente coloque a nossa vida nas mãos de Jesus. Para que todas as vezes que a situação do pecado vier até nós, de tentação, de provação, a gente se lembre, puxa, mas eu não posso voltar para essa dívida de novo. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu e você possamos pedir essa graça ao Senhor. Por isso que eu colocava no início da pregação, você tem essa dívida, irmão? E agora não estou dizendo da sua dívida material, da sua dívida financeira. Você tem essa dívida hoje do pecado em sua vida? Jesus hoje mais uma vez quer pagar essa dívida para você, perdoando você desse pecado, te curando, te libertando, te purificando desse pecado. Por isso que nessa noite eu quero convidar a você, meu irmão, minha irmã,
se colocar nesse tribunal. Quero convidar você nessa noite, porque isso, quando o Senhor nos chamar, isso vai se realizar. Então não espere isso acontecer no último momento, como aconteceu com aquele bom ladrão. Coloque-se nessa noite diante do juiz, que é um juiz bondoso, amoroso, como vai dizer o salmista, paciente e rico em misericórdia. Um juiz que não está preocupado em nos condenar, como Jesus vai dizer para nós no início desta quaresma. Eu não vim para perder, eu vim para salvar os pecadores. Senhor, nessa noite nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, para reconhecer, Senhor, a gravidade dos nossos pecados. Colocamos diante de Ti, Senhor, esta dívida, este documento que foi escrito contra nós, que nos condena, que nos leva para a morte, que nos tira da Tua graça. Tu sabes, Senhor, que nós não temos condição de pagar essa dívida. Tu sabes, Senhor, que nós não temos condição de nos salvarmos por nós mesmos. Tu sabes que nós não temos condição de nos libertarmos dos nossos pecados, como os judeus achavam que a lei poderia fazer isso por eles. Por isso é que nesta noite nós queremos mais uma vez nos colocar diante de Ti, para reconhecer que Tu és o único que pode fazer isso. Como vai dizer ali a visão do apóstolo São João no livro do Apocalipse, no capítulo 5. Quem é digno, capaz de abrir o livro da vida e de colocar o nosso nome no livro da vida? Somente Tu, Jesus, é capaz de fazer, e mais ninguém mais pode nos conceder essa graça. Por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti para pedir que Tu sejas, Senhor, o nosso Redentor mais uma vez, o nosso Salvador. Renova, meu irmão, nessa noite, Jesus, o senhorio de Jesus sobre a tua vida. Proclame Jesus como Senhor da sua vida, da sua história, da sua família. Se coloca como um advogado nessa noite diante dos teus, talvez que estão com essa dívida, que estão no pecado, que estão longe de Deus, longe da igreja. Pede por eles nessa noite. Suplica, roga por Deus por eles nessa noite. Vem, Senhor, e apaga mais uma vez, Senhor. Cancela essa dívida, Senhor. Apaga, Senhor, esse pecado, Senhor, em nós. Principalmente, Senhor, os pecados graves, os pecados mortais. Vem, Senhor, nessa noite mais uma vez. Quantas são as vezes, Senhor, que o inimigo ri da nossa cara, que o inimigo nos acusa, Senhor. E quantos talvez estão, Senhor, com essa angústia no coração, com esse sentimento, como o César colocava aqui antes da pregação, esse sentimento de remorso, Senhor, como Judas sentiu naquele dia. Olha, Senhor, o inimigo que está aqui, Senhor, ao nosso redor, esfregando, querendo esfregar na nossa cara, Senhor, esse documento, essa dívida, dizendo para nós: olha, você não tem jeito, você não tem salvação, é isso mesmo. A sua situação é a morte, é a condenação, é o inferno. E é por isso, Senhor, que nós clamamos, Senhor, nessa noite, a Tua misericórdia. Vem, Senhor, e toma da mão do inimigo, Senhor, essa dívida, Senhor, que é a dívida da nossa vida por conta dos nossos pecados. Tira da mão deles, Senhor, nessa noite. Tira, Senhor, da mão do inimigo, Senhor, essa dívida. Como o Senhor fez aqui, como Paulo vai dizer, o Senhor cancelou, o Senhor rasgou, o Senhor cravou ela na cruz
por nós. Como essa cruz agora aqui, Senhor, diante de nós. Coloca, meu irmão, nessa cruz agora a tua dívida. Coloca aos pés de Jesus nessa noite. Vem, Senhor. Salva-nos. Liberta-nos, Senhor. Resgata-nos, Senhor, nesta noite. Você, meu irmão, minha irmã, que tem pessoas na sua família, que talvez filhos, você mãe, você pai, tem talvez filhos no vício das drogas, do álcool. Pede a Jesus nessa noite, como Paulo vai dizer aqui. Jesus, ao pagar essa dívida por nós, colocou o inimigo debaixo dos seus pés. Esse é o poder da salvação de Jesus. Esse é o poder da salvação de Jesus para nós. Peça que Jesus quebre nessa noite, meu irmão, essas forças malignas que estão sobre o seu casamento, que estão sobre a sua vida, que estão sobre a vida dos seus filhos. Peça que Jesus destrua nessa noite. Peça que Jesus, como a palavra que vai dizer, cancele nessa noite. Coloque os poderes, as potestades que nos levam ao pecado, que nos faz sair da graça de Deus. Que o inimigo seja destruído nessa noite, seja afastado do seio dos nossos lares, das nossas casas, das nossas famílias, seja tirado da vida desses filhos e dessas filhas que sucumbem diante desta dívida, diante desse documento. Vem, Senhor. Meu irmão, minha irmã, receba, meu irmão, essa palavra, essa santa palavra. Como João falou, abandone esse pecado. Receba o Senhor Jesus. Vive nele. Esteja enraizado em Jesus e edificado nele. Que a sua fé, meu irmão e minha irmã, seja uma fé inabalável. Que você se entregue ao Senhor Jesus. Como João deu o exemplo, né, dessa dívida. E ele deu o exemplo que ele pagava a minha dívida. Jesus, ele já pagou a sua dívida. Mas não volte mais a pecar. Que você hoje, meu irmão, minha irmã, entregue para Jesus. Permaneça nele, vive nele. Que você possa ter o coração transbordando de gratidão. Que o seu coração possa estar transbordando de gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que através dessa noite, desta pregação, desta noite oracional, que você seja um homem e uma mulher renovada. Que você seja uma pessoa diferente, uma pessoa enraizada no Senhor Jesus. Que você possa se transbordar de gratidão, de alegria no nosso Senhor Jesus Cristo. Oxi, amarela, 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 todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos declarar isso, irmão, nessa noite.
todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Proclame isso, meu irmão, minha irmã. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, Nada. pois minha força e vitória Tem o nome. tem um nome e é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nada O nome poderá. dele, proclame. Jesus. O nome que está acima de todos os nomes. Proclame. Ele é o Senhor. Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome e é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nós queremos, Senhor, ao final desta quinta noite, agradecer, Jesus, por o Senhor ter nos concedido a salvação. Que nessa noite, mais uma vez, Senhor, nós possamos proclamar isso, porque todas as vezes que nós voltamos para Ti, essa é a graça da conversão. O problema não está no pecado, porque o Senhor já nos mostrou isso na cruz. O problema não está, Senhor, o problema sim está em continuar na dívida, no pecado. Mas todas as vezes, Senhor, que pela conversão nós voltamos atrás e vamos até o Senhor e pedimos que o Senhor seja de fato o nosso Salvador, lá está o Senhor mais uma vez a nos conceder essa salvação, a perdoar os nossos pecados. E é por isso que nós cremos, Senhor, que nesta noite mais uma vez o Senhor está nos concedendo essa libertação dos nossos pecados, esta salvação. Meu irmão, minha irmã, nesses tempos que nós estamos vivendo, principalmente de fase emergencial, onde nós ainda não, em muitos lugares ainda, que é o nosso caso, por exemplo, aqui, nós ainda não podemos ir receber o sacramento da penitência. Mas que você nessa noite, meu irmão, minha irmã, possa fazer também esse propósito no final dessa quinta noite. Receba já sem dúvida, sela no teu coração, toma posse disso, desta salvação que o Senhor mais uma vez derrama sobre nós, do sangue que nos lava, que nos purifica dos nossos pecados, que aceita o nosso reconhecimento e a renúncia dos nossos pecados. Mas firma também nessa noite esse propósito de quanto antes você tiver a oportunidade, quanto mais você tenha a condição, você ir até o sacerdote e ali ratificar esse perdão dos pecados, essa salvação,
recebendo o sacramento da penitência. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, na certeza de que mais uma vez o Senhor está cancelando, o Senhor está tomando em tuas mãos a dívida, Senhor, essa dívida dos nossos pecados. Bendito e louvado seja, Senhor, do teu santo nome. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, meu Senhor.